Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas. Vanessa Sander aqui. Vamos ver se o áudio está funcionando agora. Se puder só me dar um oi, dizer se o som está ok, eu agradeço, tá? Lembrando que o objetivo das lives de sexta-feira é que vocês realmente aprofundem um pouco o conhecimento. Então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai falar sobre os 4 sentimentos que impedem você de ter dinheiro, poder e liberdade. Então, lembrando, né, na live de segunda-feira eu conversei melhor sobre isso. Se você não assistiu a live de segunda-feira, eu recomendo que realmente você assista. Todos esses temas que a gente fala aqui, eles sempre estão ligados à capacidade que você tem de criar dinheiro, poder, prosperidade e liberdade em sua vida, tá? Hoje, especificamente, eu vou falar desses 4 sentimentos que realmente afastam você de criar uma vida mais próspera. E, olha só que interessante, né? Antes que eu me esqueça também, na semana que vem vai ter o desafio Assumindo o Seu Voo, em que o objetivo é eu ensinar vocês como que vocês vão seguir esse passo a passo para vocês terem dinheiro, poder e liberdade na vida de vocês. Dia 22 a 26, o link está lá na minha bio, então se você ainda não fez a tua inscrição, eu sugiro que você faça, ok? Ótimo, olha só, eu já venho conversando com vocês aqui nas outras lives a respeito da consciência e como você vai elevando a tua consciência sempre através dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Então, quando você não tem um alinhamento desses três elementos, muito provavelmente você tem comportamentos sim que são autodestrutivos e que são opostos àquilo que realmente você almeja e deseja para a sua vida. Então, esses sentimentos aqui, eles estão numa escala muito inferior de consciência e, consequentemente, quanto mais você experiencia eles na tua vida, muito mais você está se destruindo, muito mais você está gerando anticonsciência através das suas ações e criando situações, experienciando situações, vivendo situações que não estão alinhadas aos seus objetivos. Então, lembre que para você realmente criar uma vida com poder, com liberdade, com dinheiro, você precisa também alinhar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas emoções. E não é, tá? Ah, Vanessa, então quer dizer que eu vou deixar de sentir? Vou deixar de sentir raiva? Vou deixar de sentir tristeza? Não, não é uma questão de você deixar de sentir, porque a gente é humano e os sentimentos fazem parte da nossa humanidade. No entanto, o autoconhecimento ele dá essa ferramenta para você se instrumentalizar em relação aos seus sentimentos. Quando você não tem um instrumental necessário para lidar com esses sentimentos aqui, muito provavelmente você está apresentando esses sentimentos aqui como vergonha, culpa, apatia e tristeza, que são os 4 piores. Esses são os 4 piores sentimentos que você pode expressar no teu dia a dia, na tua vida, e que realmente vão impactar na criação da tua realidade. Ao longo dessa semana, nos stories ali, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem deixado material muito rico nos stories também, mas eu fui comentando com vocês sobre a cinesiologia, sobre a verdade, sobre como o nosso corpo ele identifica a verdade, mesmo que a nossa consciência tenha dificuldade. Ai, tem uma belinha me visitando aqui. Mesmo que a nossa consciência tenha dificuldade de reconhecer a verdade. Olha só que interessante. Então, a fisiologia do meu corpo tem muito mais inteligência, que bonitinho, tem muito mais inteligência do que a minha própria consciência. Por que será que isso acontece? Porque a consciência, né, a mente e o intelecto não estão sendo desenvolvidas de uma forma para exponenciar os teus resultados. Então, quando você experimenta culpa, experimenta vergonha, quando você experimenta apatia e você experimenta a tristeza, o desânimo, você está, sim, num processo de autodestruição. Ainda agora eu estava conversando com uma pessoa uma mulher que eu atendo, e eu falei que eu queria tirar um print das pessoas depois dos atendimentos e antes do processo dela, de realmente ela entender como é que funciona essa matriz de pensamentos automáticos que eu ensino dentro do meu curso Mulher Águia, mas ela entender como é que
como é que processa esse pensamento dentro dela, como que ela vai se identificando com essas coisas. E ela passa a acreditar realmente que ela é esse lixo que ela carrega, esse lixo emocional, os traumas, as dores e os sofrimentos. Então, quando lá atrás, quando vem e está num processo desses, a identificação é muito maior com a apatia, com a tristeza, com a culpa e com a vergonha. E dentro dessa metodologia, aos poucos, você vai limpando esses sentimentos, você vai se posicionando, você vai sendo muito mais assertiva, você vai tendo instrumental para lidar com essas coisas. Então, perceba que não existe como você falar que um sentimento ele é ruim. Esses sentimentos eles têm uma frequência baixa, como eu estou falando, a vergonha, a culpa, a apatia e a tristeza, eles têm uma frequência baixa. Mas eventualmente você pode experimentar esses sentimentos. Mas conforme você vai adquirindo o autoconhecimento, entendendo a matriz de pensamento automático, você vai lidando com elas, você pode até tropeçar, mas você se levanta muito mais rápido. Você lá na frente você já antecipa que pode existir um risco de tropeçar e você já nem tropeça mais. Então percebe como o trabalho da autoconsciência ele é muito importante para entender isso, limpar isso, colocar coisas no lugar para que você seja mais assertiva. Então não quer dizer que você vai mudar a essência daquilo que você é. Você não vai mudar a essência do que você é, mas você vai revelar com muito mais facilidade aquilo, a sua alegria, a sua felicidade. Ela falou para mim hoje, ela falou, Vanessa, eu não estou sentindo dores no meu corpo, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo realizada, eu estou conseguindo produzir uma relação saudável para mim, eu estou conseguindo me posicionar na minha escola. E é ótimo isso, mas isso é o que ela é em essência. Lá atrás, quando ela estava na vergonha, na culpa, na tristeza e na apatia, ela não conseguia promover ações que estivessem alinhadas aos desejos dela, porque os pensamentos não estavam alinhados. Os pensamentos ainda estavam ligados a situações traumáticas, né? Então vamos imaginar assim uma vergonha, né? Uma coisa que é muito comum, que acontece com a maioria das mulheres que passaram por uma transformação comigo, é que elas passaram por situações de abuso. Abuso sexual, abuso psicológico, negligência, ok? E muitas teriam todos os motivos para justificar uma vida miserável. Para dizer, olha, realmente, né? E eu elogio elas mesmo, porque é muito bonito você ver uma pessoa que teve uma história de vida que foi realmente difícil e que foi desafiadora para ela, mas ela conseguiu se superar. E elas, né, vocês passam a sentir prazer com vocês passam a sentir alegria com vocês, é isso que é normal, é você se sentir bem. Então, quando você está lá, né, vibrando num sentimento de vergonha, com memórias de vergonha, de abuso, de trauma, de negligência, isso está te destruindo, porque isso permanece vivo em ti. Então, como, Vanessa, que eu vou criar uma vida próspera para mim, se todos os dias eu fico com raiva, ou eu fico triste, ou eu penso naquele FDP que fez isso para mim? Como que você vai não se autodestruir se dentro da tua matriz de pensamento automático você tem uma memória muito forte de percepção de que é isso que você vai receber quando você se expõe, que é isso que você vai receber quando você é vista, quando você é bonita, quando você é notada. Então, essa pessoa, né, essa mulher que não trabalhou com a vergonha que ela sente de si mesma e passou por situações traumáticas, ela vai ficar tímida em relação a ela mesma. Muitas vezes ela pode expressar intolerância, ela pode expressar essa timidez que eu falei, ela pode expressar também um perfeccionismo, uma rigidez, entende? Então, quando você está num nível, né, num pensamento, uma matriz de pensamento automática de vergonha, você está se destruindo sistematicamente através das suas ações, através dos teus pensamentos também. Então, aqui, né, a timidez,
o retraimento, ou seja, tem coisas que eu quero fazer, mas eu não faço, tem coisas que eu quero dizer, mas eu não digo. Perfeccionismo e rigidez. Então você é perfeccionista com as coisas que acontecem à tua volta, porque você precisa ter essa necessidade de controle. Isso é trauma, isso não é saúde. Isso é doença, é neurose. Freud já falou isso há 100 anos, mais de 100 anos atrás. Olha isso. Então, e você ainda vive num nível de dor tão profundo que você cria essas neuroses através das suas ações, sendo perfeccionista, sendo inflexível com as pessoas, sendo inflexível com a ideia que as pessoas trazem para ti, que de repente é diferente das tuas, sendo extremamente moralista, né? Então, isso aqui que eu julgo que é bom, agora aquilo que eu julgo que não é bom, então não presta. E julga as outras pessoas ou repudia o que as outras pessoas fazem. Então percebe como, quando você está num nível baixo de consciência, você vibra num sistema baixo de consciência, porque existem memórias aqui. Eu falei nos stories sobre essas memórias, como elas são forças atratoras muito grandes. Então essa pesquisa que foi feita lá sobre a cinesiologia, ela confirmou, né, que mesmo o esforço consciente, ele fica aquém do que o corpo muitas vezes responde àquela situação. E o que está por trás disso? As memórias. Então, por isso que eu falei para vocês e repito sempre, se eu fizer um pente fino aí em vocês, nas memórias de vocês, nos sentimentos que vocês têm, quantos por cento representariam hoje esses sentimentos que eu estou falando aqui? Porque a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza. Quantos por cento isso estaria no teu dia a dia? E aqui a culpa, por exemplo, né, ou a própria vergonha, né? A pessoa muitas vezes ela demonstra um falso orgulho sobre si mesma, uma raiva muitas vezes também, mas ela também tem culpa. E essa culpa que faz com que ela mantenha sentimentos e ações robotizadas, herméticas sobre ela mesma e sobre a vida. Como que você vai criar uma vida próspera para você dentro de um sistema tão fechado de pensamento, em que nada que é diferente pode entrar, em que nada que não se alinhe 100% com o que você acha que é bom vai poder entrar? Isso não é nem inteligente se a gente for analisar. Não é nem inteligente, porque as coisas que vão se adaptando é que tem uma tendência de se perpetuar. Então, se você for olhar pelo aspecto da vida, ele também não é um comportamento pró-vida, não é um pensamento pró-vida quando você está na vergonha. Então, eu quero produzir tal coisa, eu quero fazer tal material, mas você se recrimina. Então, você está se autodestruindo sistematicamente. Porque se sistematicamente, ou seja, eu programo uma coisa na minha agenda e eu não faço. Aí no outro dia seguinte, eu acho que eu vou fazer, eu não faço também. Como que você acha que vai ser o sentimento que eu vou criar a partir de uma ação que eu estou tendo, mas que vem de um pensamento meu? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E aí, quando você vai para a culpa, porque a culpa, ela, vamos dizer assim, que na escala da consciência, vou indo na escala crescente, tá? A culpa, ela já é um pouquinho melhor, porque ela vibra né, um pouco diferente. Mas ainda assim tem muita autorrecriminação sobre uma ação específica. E se existe uma ação, quando eu converso com vocês, né? E a pessoa está no movimento de autodestruição, e eu começo a conversar, começa a surgir coisas assim. Não, é porque uma vez eu troquei mensagem com um cara e eu sou casada, eu não podia fazer isso. E a pessoa, às vezes, ela não agiu. Concordo que o pensamento, de repente, já não foi o adequado. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o fato dela ficar rememorando isso com culpa, com ressentimento sobre ela mesma, também faz com que ela se destrua. E talvez ela tenha a oportunidade todos os dias de restaurar a relação dela, mas ela não consegue. Porque dentro dela ela se sente suja.
porque dentro dela ela se sente impura para se entregar, ou porque ela foi falha, ou porque ela não fez por merecer a confiança que deram para ela. Só que ao contrário, a vida todos os dias está sempre chamando você para uma ação, está sempre convidando você para uma ação diferente, mesmo e independentemente daquilo que pode ter acontecido lá atrás para ti. Então, se você a cada dia não consegue renovar esses votos com você, é porque você ainda está muito apegada às memórias, a esse lixo emocional que foi criando como uma espécie de satélite em volta de você e você está sempre esbarrando nisso, sofrendo. Inclusive, esses pensamentos de culpa, eles são pensamentos que despertam muitas vezes fúria também, mas eles causam, né? A psicologia psicossomática trabalha muito com isso. Às vezes a pessoa causa um acidente para ela mesma, ou ela queima, né? Tá cozinhando e se queima, ou ela tá, de repente se envolve num acidente automobilístico. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de se punir por uma culpa que ela tem. Não é esse o caminho. O caminho nunca é mais sofrimento, mais dor, mais punição, mais recriminação. O caminho de resolução sempre vai ser a amorosidade, sempre vai ser o amor, sempre vai ser como que instrumentos eu tenho para lidar com essa situação. E aí o outro sentimento aqui que é extremamente autodestrutivo é a apatia. Apatia, às vezes eu converso com vocês, vocês têm apatia até do autocuidado, de cuidar da própria casa, de como é que a minha casa tá, como é que o meu quarto tá, como é que tá a organização da tua casa, como é que tá quando você vai sair de casa, como que você se arruma ou não se arruma. E muitas de vocês dizem que não tem nem vontade de fazer isso. Mas a apatia ela já está num grau mais elevado do que a culpa e da vergonha, por exemplo. Mas ela também é um sentimento autodestrutivo. Então, nada que existe à sua volta vai gerar prazer para você fazer um movimento. E ele também é um sentimento autodestrutivo. E esse sentimento de apatia em relação à vida, tá? Muitas vezes, para não dizer a maioria, para não dizer todas, mas muitas vezes esse sentimento de apatia em relação à vida, ele está ligado a uma lealdade inconsciente. Uma lealdade a um pai, uma lealdade a uma mãe, uma lealdade a um sistema familiar, uma lealdade a um pensamento, uma matriz de pensamento automática transgeracional. Pode ser que sim também. E aí a pessoa manifesta essa lealdade através de um sentimento de apatia em relação à própria vida. Em relação à própria vida. Por isso que é sempre muito, muito importante você identificar essa matriz de pensamento, limpar, reprogramar, para que você possa realmente sair desses sentimentos, pensamentos que são autodestrutivos. E a tristeza, né? A tristeza também é um sentimento que é considerado um sentimento autodestrutivo, ele também está numa frequência muito baixa da escala de consciência e é como se a pessoa sente geralmente como se a perda fosse irreversível, como se, por exemplo, ela perdeu o marido ou o marido pediu a separação e ela sente como se o próprio amor que ela tem por si mesma tivesse sido perdido. Então, geralmente, tá? A matriz de pensamentos automáticos que está ligada a esse tipo de sentimento aqui são experiências lá, tem uma abelhinha hoje aqui fazendo a live junto comigo. São essas percepções, esses sentimentos, ainda talvez até na primeira infância, uma memória de perda, alguém que de repente você pode ter perdido e gerou essa matriz de pensamento em que a pessoa sente que ela, que de repente viver não é valoroso. Seria isso, talvez. Viver não é algo que eu vejo valor. Então, se você identifica aqui, né, a vergonha, a culpa, a apatia ou a tristeza,
em algum nível você eventualmente tem pensamentos, sim, de morrer, tem pensamentos de que de repente seria melhor que acabasse agora, que de repente eu não consigo me conectar com a felicidade, eu não consigo me sentir feliz, eu não consigo ver valor em viver. Então percebe que são sentimentos que não promovem em essência a vida e consequentemente todos esses pensamentos, né, todos esses sentimentos que vêm de uma matriz de pensamento automático, eles vão influenciar massivamente as tuas ações. Então as tuas ações vão ser ações autodestrutivas. Então no nível de vergonha, por exemplo, de culpa, muito provavelmente você fica com doenças ou pega gripes muito facilmente, você se envolve em acidentes, desde pequenos acidentes em casa, como às vezes acidentes automobilísticos, tá? Então isso é muito comum quando você está numa frequência vibracional de consciência muito baixa. E aí, qual que é o ponto que eu chamo sempre o ponto de virada efetivamente, né? Hoje ainda estava conversando, teve uma mulher que passou pela transformação comigo, um dia eu falei para ela, perguntei para ela, o que você acha que foi o único sentimento que fez toda a diferença realmente na tua virada? E eu nem expliquei para ela nada sobre isso aqui. E ela disse assim para mim, a coragem. Olha só que interessante, né? E muitas pessoas têm dificuldade, muitas mulheres têm dificuldade de identificar a coragem. Coragem para tomar uma ação, coragem para tomar uma decisão, coragem para fazer alguma coisa, coragem para ser, né? E a coragem justamente é quando você começa a vibrar numa frequência de consciência mais elevada e você começa a ter ações que são mais alinhadas ao teu pensamento, ao teu sentimento e às tuas ações, onde você começa a entender quem que você é e não as memórias, o que as memórias dizem sobre você. Porque como eu falei no começo da live, se você tem uma memória de abuso, né, e você desenvolveu uma neurose, né, ou seja, você está sempre psicótica ali com a limpeza, com a organização, ou com as coisas serem muito certinhas, ou com tudo precisar estar de um jeito específico, você não está permitindo a vida entrar, mas assim, alguma coisa está sustentando esse teu comportamento. E o que sustenta esses comportamentos é a matriz de pensamento automático. É ela que vai indicando para você onde você está. Então, por isso que é tão importante vocês entenderem quais são as memórias que eu tenho. Se eu olhar na minha linha do tempo, quais são as memórias que eu tenho e que sentimento. E no desafio, assumindo o seu voo, vocês vão aprender a fazer isso na prática. Quais são esses, né? Voltando na minha linha do tempo, quais são esses sentimentos que eu tenho que estão ligados a essa memória? E aí sim você começa a poder limpar todo esse lixo que você está carregando para que você comece a ver o que em essência você é. O que em essência você nasceu para ser. E que não tem nada a ver com as suas memórias. Esses dias uma mulher disse assim para mim, que ela estava numa reunião e ela tinha tido um posicionamento totalmente diferente numa reunião, em reuniões anteriores, né? Um posicionamento muito mais ligado aos traumas dela, às dores dela, aos sofrimentos que ela tinha. E de repente, nessa última reunião, ela falou para mim, eu falei tal coisa, eu disse na reunião, ok, vamos experimentar isso, vamos ver então como que é, porque eu também preciso me atualizar e também uma hora ou outra isso ia acontecer. E ela disse assim para mim que ela sentiu, né? Porque eu sempre comparo com a atualização do software, né? E ela disse assim, eu senti que a minha versão estava sendo atualizada na frente dessas pessoas. Olha que incrível isso. E o que quer dizer isso, a minha versão está sendo atualizada na frente das pessoas, né? Você já pegou um celular? Tem dias que ele diz assim, você vai fazer a atualização agora ou depois, mas você vai ter que fazer a sua atualização. E de repente, quando você faz a atualização, você nunca sabe que botão novo, diferente, que vai aparecer ali, que você vai ter que lidar. E assim é com as pessoas que passam por esse processo de transformação, essas mulheres. As relações vão mudar? Vão mudar, sim. Não adianta dizer que não.
mas elas vão mudar para uma forma muito mais saudável, assertiva, colaborativa, porque a escala de consciência dela já não está mais na dor, na trama, no drama, na vitimização, que é tão comum desses 4 sentimentos aqui. Ela já começou a ir em direção à coragem, e da coragem, cada vez mais, ela começa a acessar níveis de consciência, de amor por si mesma e de amor para os outros. Até chegar num nível que eu acho o mais incrível de ver, é quando essa mulher, ela começa a entender e se colocar de uma forma diante da vida que ela passa a ser uma inspiração para as outras pessoas, não pela força, mas pelo poder. Pelo poder, porque a força, ela não é uma forma de consciência. Se você está usando a força, você está no ego, você está em outras coisas, mas o poder é esse. Eu comparo com a natureza. Quando você está contemplando a natureza, você não precisa fazer nada. Você sente isso. E a natureza, quando você está diante da natureza, ela silencia você. E assim é, ela não precisa fazer nada, ela só está lá de uma forma imponente. E assim é a mulher águia quando ela vai também atingindo níveis de consciência cada vez mais elevados. Ela é essa força da natureza, ela é esse poder da natureza, não pela força, mas pela imponência que ela tem, pela assertividade que ela tem, por ela já saber quem ela é, por ela não precisar mais justificar as próprias ações, por ela não precisar ficar dando explicações sobre as escolhas que ela faz. E porque ela faz as escolhas dela dentro daquilo que é valoroso para ela. E isso não tem nada a ver com ser uma pessoa, como alguém andou comentando, né, nos posts meus, que, então vai ser uma mulher agressiva. Não é isso. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Uma mulher assertiva, ela não precisa ser agressiva, mas ela é forte. Ela é forte. Ela impõe limites. Sim, mas ela não precisa usar a raiva, que é um sentimento de frequência baixa. Ela não precisa usar desses mecanismos para ela se acessar a felicidade dela, acessar boa tarde, minha querida, a amorosidade dela. Percebe a diferença? Você simplesmente é. Então, quando esse é o processo básico que você vai passando, você primeiro sempre vai precisar identificar a tua matriz de pensamento automático, porque é essa matriz de pensamento automático que está criando a realidade que você vive hoje. E de repente essa realidade não é legal. De repente essa realidade, você olha aqui, veio para essa live, chegou agora e falou, caramba, eu tô assistindo essa live da Vanessa e vi que de repente eu volta e meia tô me sentindo culpada, volta e meia eu tô sentindo vergonha, volta e meia eu tô me sentindo triste. E isso eu já sei que não é normal. Mas a pergunta que sempre fica é, ok, você sabe que não é normal, mas e agora? O que você vai fazer com isso que você sabe? Aí vai vir a coragem. Porque a coragem é esse lugar em que vai ter o ponto de virada, mas que você talvez não tenha muita certeza para onde você vai. E isso pode gerar medo, pode. Mas se você está gerando medo é porque você ainda está numa matriz de pensamento que é destrutiva. Não é esse o caminho. Deixa eu só escrever uma coisinha aqui. Tá, ficou escuro aqui para mim. Ok? Então você vai primeiro limpando, identificando esses sentimentos, limpando, identificando a matriz de pensamento automática em que está ligada à minha vida hoje. Qual que é esse sentimento? Pode ser que não seja nenhum desses aqui que eu falei, mas com certeza tem a ver com algum desses. Então você precisa trabalhar na tua matriz de pensamento automático, limpar essa matriz, substituir por uma outra matriz de pensamento que seja fortalecedora, para que você sistematicamente comece a expressar aquela realidade que você deseja criar. Porque se você deseja criar algo diferente para a tua vida, é porque isso já é possível em algum nível. Em algum nível isso é possível.
Isso vai começar a ser possível através desses passos que eu sempre estou comentando aqui com vocês e reforçando aqui com vocês. Então, quem está assistindo a live aqui, comenta comigo, qual desses 4 sentimentos você mais tem utilizado aí na tua vida? Será que é a culpa? Será que é a vergonha? Será que de repente é a tristeza? Ou talvez seja a apatia? Qual desses comportamentos vocês têm percebido mais no teu dia a dia e que pode revelar para você qual que é a matriz de pensamento automático que está gerando a ação e o resultado que você tem hoje na sua vida? Certo? Então vamos lá. A vergonha, culpa, a apatia e a tristeza. Quais vocês imaginam que estão mais influenciando a tristeza? Então olha só, lembra que a tristeza, ela já é uma escala de evolução um pouco melhor do que a vergonha, do que a culpa e do que a apatia, tá? E o que você pode fazer em relação a isso, tá, minha querida? Para você, mais uma disso aqui, tristeza, isso aí. O que vocês podem fazer em relação a essa tristeza que vocês estão sentindo, tá? Eu sugiro que vocês escrevam uma carta. Apatia, ok. A apatia, ela tá no nível anterior, tá? A apatia, ela pode estar relacionada a lealdades familiares, tá? E eu vou falar aqui agora especificamente sobre a tristeza. Então, a tristeza, eu sugiro que vocês peguem um lápis, um papel e tenham um tempo, tá? Porque todas as atividades que vão sempre promover a libertação de vocês, para vocês criarem uma vida com dinheiro, poder e liberdade, elas vão também exigir tempo de vocês e vão exigir dedicação. Então, você vai sentar e você vai colocar num papel, com lápis, grafite, leva lá o tempo que você precisar, mas você vai colocar todas as coisas que você sente tristeza hoje. Todas as coisas que você sente tristeza, que de repente que fazem você lamentar, que fazem você ficar olhando para o passado, tá? Você vai colocar todas essas cartas, mas essa carta, ela vai ser como se fosse uma carta de despedida, tá? Então você vai colocar todas as coisas que você lamenta, todas as coisas que você, sabe, as coisas que você lamenta cronicamente, tipo assim, eu lamento porque o meu pai e a minha mãe me abandonaram na minha infância e me deixaram com a minha avó, e a minha avó me espancava na minha infância. É isso que você vai colocar. E as derivações disso, ou seja, tudo que derivou disso que você tá falando aí. Então você vai lá, vai pegar essa carta e você vai falar, né? Pode ser outra coisa, pode ser de repente que você tem uma lamentação crônica porque o seu pai morreu e você era muito pequena. Ok, então é sobre isso que você vai falar. Você vai escrever lá todas as coisas que você se lamenta, que você se entristece e que estão relacionadas à morte do seu pai. Ou, de repente, você brigou com um namorado da tua adolescência e você já estava noiva dele e você achou que ia casar com ele e você não pode casar com ele porque você de repente teve uma atitude impulsiva que culminou na separação e você acha que isso estragou toda a tua vida. Ok, então você vai fazer uma carta sobre o que você sente a respeito disso e você vai se despedir disso. Como se você estivesse dizendo, olha, por tantos anos eu fiquei pensando nisso, e nesse dia, e nesse término, e não sei o quê, e eu me sinto assim, e eu fico triste. Mas você vai fazendo essa carta, expressando os seus sentimentos, e no final você vai encerrar essa carta com uma despedida. Você vai se despedir disso e você vai dizer, você vai determinar, tá? Isso é muito importante. Você vai determinar como que você quer que a sua relação, que a sua vida, que a sua matriz de pensamentos hoje lide com essa situação que foi lá atrás. E você vai determinar. E você determina dizendo como que você quer que seja a partir de hoje. Então, a segunda fase da carta, a primeira você vai colocar tudo, na segunda você vai determinar como que você quer que seja a sua vida a partir de agora.
E às vezes você pode pensar assim, a Vanessa está me falando isso e não vai funcionar. Funciona. Tudo que eu ensino para vocês aqui funciona porque eu testei comigo mesmo. Agora, às vezes é uma atividade simples, é verdade. Mas quem disse que precisa de coisas mirabolantes para você curar o que você está vivendo? Às vezes não é uma questão da complexidade da ação, mas da eficácia da ação, da intenção que se tem a respeito dessa ação. Isso sim é muito importante. E isso sim faz com que você crie um compromisso novo com você, com o teu ser, em que você se despede dessa parte tua que é triste, dessa parte tua que de repente tem a apatia, e você possa determinar a partir de agora como que vai ser efetivamente então essa realidade com a qual você vai se comprometer a partir de agora. Percebe a diferença? Por quê? Porque aqui, no nível da apatia, da tristeza, da culpa, da vergonha, não tem tanta ação. Por isso que é importante você escrever, e escrever a lápis. Por isso que é importante você sentar e você ver o que você está escrevendo. E você começa a assumir um compromisso com você. Você começa a assumir um compromisso com a sua vida. E isso começa a criar resultados. Por isso que eu falo, né? Para essa mulher, eu falei, cara, eu queria ter tirado um print dela lá em janeiro, para um print dela agora em maio. Ela é outra pessoa. Outra pessoa. Então não é a complexidade, mas é a ação. A minha ação, ela pode ser muito simples, mas se essa minha ação, ela está alinhada com o meu pensamento, com o meu sentimento, e a minha ação, ela vai ter muita, muita força. E aí você vai começar a manifestar o teu poder através das tuas ações também e desse compromisso com você. Isso, e o tranco, eu escrevi aqui, se virando a chave não funciona, vai no tranco. E o tranco é a ação. O tranco é esse movimento, é sair dessa normose, né? Então, de repente você pode não acreditar em nada do que eu falo aqui, mas faça. Porque como eu falei ao longo dessa semana nos stories para vocês, não é a tua consciência que vai determinar a mudança, tá? A tua consciência, a tua mente racional, ela não vai precisar entender nada e isso não vai interferir no resultado. Isso que é legal, entende? Então, racionalmente não precisa fazer sentido, só precisa ser feito, tá? E lembrando sempre vocês também de acompanharem meus stories, porque eu tenho colocado materiais muito ricos ali para vocês irem expandindo a mente, expandindo a consciência de vocês e trazendo conhecimentos e trazendo dados que a ciência traz para a gente, para que realmente a gente saia de um estado em que não é saudável, em que você não é feliz, em que você está triste, em que você tem apatia, para que você possa expressar felicidade, para que você possa ser próspero, para que você possa expressar poder. E é para isso que a gente fez. Então, como eu falei, eu não sei exatamente qual é. Que bom! Muito bom. Então, independente do sentimento, esses são só os sentimentos, a pior escala de sentimento. Então, eu não sabia, Vanessa, que de repente eu ficar numa frequência de tristeza, de ressentimento, de lamúrias, de reclamação, estava me autodestruindo. Ok, mas agora você sabe. Qual que é o primeiro passo? Se ainda não se inscreveu, se inscreva então no desafio, porque lá vocês vão aprender como identificar a matriz de pensamento automático, vão aprender como limpar essa matriz de pensamento automático e vocês também vão aprender como manter uma frequência de consciência elevada, porque sim, a gente sente eventualmente tristeza, sim, a gente sente eventualmente raiva, sim, às vezes a gente sente, a gente tem ressentimento, sim, isso te torna humana, mas é sempre a consciência que vai elevar você para um outro patamar, não a mente racional, mas é você explodindo esses pensamentos automáticos aí que estão limitando a tua vida e trazendo informações que sejam mais aderentes àquela vida que você quer e merece criar, né? O certo é ser feliz, é ser livre, ser empoderada mesmo, tá bom? Isso é o meu sonho mais ambicioso, que todas vocês possam alcançar isso também, ok? Alguém gostaria de fazer uma pergunta na live de hoje sobre esse tema? O que vocês acharam desse tema? Vocês gostaram desse tema que eu estou trazendo aqui para vocês? Querem saber mais disso? Querem saber, de repente, quando a gente começa a acessar
né? Sai da tristeza, que outros sentimentos levam vocês para escalas novas de consciência que vão influenciar na realidade de vocês. Esse Instagram sempre demora, né? Lembrando sempre que o objetivo dessas lives é que vocês acessem dinheiro, poder e liberdade na vida de vocês. Então, se vocês estão praticando as coisas que eu venho aqui, ensino para vocês, manda um print lá da cartinha, fala, Vanessa, olha, eu tô fazendo, eu tô aqui, tô colocando a mão na massa. Eu adoro, né? Esses dias uma mulher disse assim para mim, a Vanessa, ela gosta das mulheres, mas ela gosta que as mulheres tenham resultado. E é verdade, eu gosto que vocês tenham resultado, eu gosto que vocês se sintam felizes, que vocês se sintam livres, tá? E esse é o objetivo, né? Que bom que vocês gostaram do tema. Exato, minha querida. E esse é o primeiro passo, né? O passo mais importante é você realmente... Mas eu imagino a situação que você está vivendo, né? Um pé tá... Vê se faz sentido para você, minha querida. Mas um pé tá ali, né? Nessa realidade que você está vivendo hoje. E um outro pé já está vendo um mundo que não é concreto, mas que é viável. Então você está no impasse ainda, né? Eu tô certa? Que bom que vocês gostaram. Ótimo. Depois me fala se eu acertei, tá bom, Susan? Vou ficar bem feliz. Então, lembrem, o objetivo é que vocês façam, que vocês pratiquem, e que vocês, né, manda o print se quiser, comenta o que está rolando aí do outro lado, porque eu particularmente eu sinto um pouco de falta disso. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Eu gosto dessa contrapartida, eu gosto desse olho no olho, e algumas de vocês, às vezes eu troco uma ideia, algumas eu tive a chance de conhecer, outras não, eu só vejo aqui pelo Instagram mesmo. Tá? Então, manda mesmo direct, conversa ali, porque eu gosto de saber de vocês, eu gosto de saber o que isso tá revertendo aí na vida de vocês também. Ai, Débora, linda, você é maravilhosa também. A Débora que trabalha as mesas para mim, mesas radiônicas maravilhosas, então quem precisar de um atendimento aí especializado, além de outros atendimentos que ela faz aí, ela é maravilhosa, trabalho incrível, tá bom? Se não seguem ela, aproveita e segue aí, terapeuta _ Débora Tozeto, tá bom? Gente, então, eu vou ficar, sim, ok, ótimo. Existe uma forma, porque assim, muitas de vocês, em relação à decisão, vocês querem ter certeza, tá? Então, existem formas, a própria fisiologia de vocês, ela tem uma forma de se conectar com a verdade. Sempre lembrem que a verdade vai fortalecer vocês em direção ao poder, tá? Quando vocês vivem na mentira, e a matriz de pensamento automático não deixa de ser uma mentira, por isso que ela sempre vai enfraquecer vocês vão se sentir mais fracas, ela faz com que você não tenha ação, tá? Então, existe uma forma, e me falem se de repente é um tema interessante que vocês gostariam de ter na próxima live, de repente, mas existe uma forma de saber se essa decisão que eu vou tomar é uma decisão que expande a minha vida, ou se de repente é uma decisão que não é verdadeira para mim, tá? Então, existem sim metodologias para você, às vezes, se certificar e não ficar tanto na dúvida, porque muito provavelmente a tua dúvida já foi muito para um campo mental, e talvez você se conectar com o teu corpo e com essa metodologia faça você se sentir mais segura. A Andressa está aí também, para você tomar a tua decisão, tá bom? Mas me falem se de repente seria interessante para vocês aprenderem essa metodologia. Eu posso organizar aqui uma live para a gente trabalhar isso, ok? Obrigada a todos vocês hoje. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.